E agora vamos falar de liderança com a autora deste livro. E agora, Lívia, Sônia Jordão, que já escreveu outros livros, repete aqui o formato de romance, contando a história de uma jovem que herda os negócios do pai e que do dia para a noite precisa se tornar uma líder para a equipe dela. Mas um romance que é um formato, né, Sônia, que agrada muita gente que não está acostumada a ler, né? Inácio, o que aconteceu foi que quando eu fiz o Arte de Liderar, que é um verdadeiro compêndio, um manual de liderança, o que aconteceu? Ele é um livro muito completo, mas as pessoas que ficam às vezes com uma certa preguiça, vamos dizer assim, de ler aquele livro, que é muito conteúdo. E nós resolvemos fazer os livros com alguns temas, um livro um livro menor, chutinho, e também usando o tema, o Jesus Cristo fez parábolas, né? Então, vamos usar. Esmiuçando as ideias em pílulas. Aí nós fizemos uma historinha para poder contar. O E Agora Venceslau, que lancei aqui no seu programa. Então, fiz a série E Agora, né? Que falava do líder autoritário, explosivo e tudo. E o E Agora, Lívia, eu queria falar de motivação. Queria fazer um livro sobre motivação, mas eu precisava de uma equipe desmotivada. E pensei o quê? Quando o líder se vai por algum motivo, ou ele sai da empresa, ou morre, que é uma coisa que vai acontecer. A equipe fica desamparada, né? A equipe fica sem rumo, sem saber. E aí foi a ideia de matei alguém, aproveitei o acidente da TAM. E a Lívia é a filha do Paulo, que morreu no acidente da TAM. Claro que isso é ficção, né? Então, a Lívia é uma estudante de administração de empresas. O pai era um excelente líder, um grande empreendedor, tinha várias empresas. E ela, filha única, se viu sem mais nem menos com várias empresas. Quer dizer, é ela ou então o projeto iria para o brejo, como a gente costuma dizer, né? Mas como o pai estava tentando formar um sucessor, e ele deixava alguns exemplos e tudo, o livro tem várias lições, né? São várias lições do pai dela, e aí ela foi usando isso para se capacitar. Ela assumiu, ela falou, não posso perder a ideia do meu pai, o projeto de vida do meu pai, e assumiu as empresas. Só que daí a pouco as empresas estavam indo para não está tendo aquele faturamento que precisava e tudo. E o que tinha acontecido? Só que ela namora o Diego, que é filho do Venceslau, do outro livro. E aí o Venceslau... Intercâmbio de histórias? Pois é, e o Venceslau, que era um bom líder, um grande líder, ajuda a Lívia e aconselha, ela contrata um consultor, vai ajudá-la. Então a história vai por aí, né? Agora, Sônia, para ser um bom líder, aliás, não basta que você queira ser. Você vai precisar ter muita disciplina, porque o líder ele tem que fazer uma autolapidação de pensamentos, de sentimentos, de gestos, para que tudo isso possa finalizar em um projeto de liderança realmente. A Lívia tem essa disposição desde o início? Tem essa disposição desde o início e ela já estudava administração de empresa, ela já queria isso tudo e ela gosta de recursos humanos. No livro também tem a professora Marisa, que era a professora dela de RH, e ela vai fazer uma pesquisa. Então é um romance com vários personagens e ela vai se formando como líder, né? Vai crescendo, vai vendo as dificuldades, o que é, vai aprendendo. E quando esse consultor vai ajudá-la, ele vai mostrando para ela a dificuldade, mostra para ela que a equipe ficou desmotivada, que era o grande problema, e como fazer para motivar essa equipe. Agora, Sônia, me diz uma coisa. Quando um líder reconhece que não está pronto, que ele não tem as qualidades ou as características, as competências que liderar uma equipe vai exigir dele, você acha que ele deve recusar um convite, por exemplo, para assumir a coordenação de uma equipe? Ou ele deve, como a Lívia acabou sendo forçada, né, pela oportunidade, a se desenvolver?
Inácia, eu acredito que para você chegar a ser um bom líder, você tem que ter um excelente líder, tá? Desses que se destacam. Ah, você já tem que ter tido um bom líder antes para você ser um bom líder depois? Não, você precisa ter algumas características básicas de liderança e se desenvolver. Você precisa estudar a liderança, você precisa praticar algumas coisas. Durante a vida, nós temos várias oportunidades, projetos em comunidades. Na própria, você vê que tem aqueles líderes no futebol já. Escola, igreja, né? São grandes arsenais de oportunidades. Criança, pequenininho, você vê no meio no jardim da infância, você já vê quem é o líder ali, para chegar a ser um grande líder. Mas você sempre vai ter, você pode não ter essas características, independente disso, você sempre vai ter a oportunidade de praticar. Agora, quais são as características básicas, então, do líder? Não, existem algumas que são muito importantes. Uma, por exemplo, que a pessoa às vezes não fala muito, que é a humildade. Isso é indispensável para o líder? Eu acho que sim, que você tem que ter humildade para poder aprender com os outros, para poder enxergar o outro, porque liderar é lidar com pessoas. E a outra coisa que é fundamental é gostar de gente, gostar de pessoas, porque o líder tem que procurar saber ouvir, procurar ouvir, prestar atenção no outro, porque aí ele vai poder conseguir que ele venha para o seu lado, né? Integridade, para mim, é uma coisa básica, né? Inegociável. Eu acho que é fundamental. E outra coisa que eu acho que é uma característica muito importante é o entusiasmo. Diz que entusiasmo é ter um Deus dentro de si. Então, se você, essa pessoa que, sabe, que a pessoa que assim, tanto faz como tanto fez. Assim, que não tá nem pra nada. Que, se estiver falando do livro, tá falando. Não precisa de vida, né? Você precisa de ter vontade de querer as coisas. Então, o líder é uma pessoa que ele vai precisar de levar o outro para si. Porque líder possui seguidores. Você não é líder, você se torna líder. E você pode ser líder e não estar líder em algum momento. Então, às vezes não tem um cargo, mas ele tem uma influência sobre a equipe. Porque você pode ser um líder do zum. Líder sem cargo? Exato. E você pode ter um cargo e não ser um bom líder. Verdade. Esse eu acho que é o mais comum, né? Acontece muito. Muitas pessoas, elas são bons administradores, lidam, porque administrar é lidar com recursos, liderar é lidar com pessoas. Então, às vezes você é um bom administrador, você lida com papéis, com tudo, mas não lida com gente. Às vezes é um bom técnico, mas gasta 90% do tempo dele cuidando da técnica, dos processos, quando deveria ter mais atenção com as pessoas. Para liderar, porque liderar é conseguir resultados através de outras pessoas. Né? Conseguir que o outro faça aquilo que você quer que ele faça, influenciar o outro. Tá? Então você lidera no seu dia a dia, com o seu cônjuge, com seus filhos. Você precisa liderar o seu filho para que ele chegue a ser um bom adulto, uma boa pessoa. Então a liderança ela acontece em diversos momentos na vida. Com certeza. Dona Lívia, junto com Sônia, estão dando recado sobre liderança aqui neste livro novo da Sônia Jordão, em formato de romance, o que ajuda muito aquelas pessoas que não gostam muito de ler, né? E nós teremos, inclusive, a partir do ano que vem, outros livros, né? Você aí que se inscreveu na promoção que terminou hoje, sabe que vários kits estavam com esse livro da Sônia. Então, quem não ganhou, fique atento para as próximas promoções, combinado? Vou deixar para vocês o contato da Sônia, é o 31 34 17 19 15 e o site dela, para você conhecer todos os outros livros, tem sinopse lá, você pode navegar à vontade, tem falando sobre os projetos dela como consultora, é o soniajordão.com.br. Sônia, boa sorte para você em 2010, muita alegria, paz, saúde e muito trabalho. Para você também, Nácia, para todo mundo. Obrigada. E principalmente para aquele seu livro também maravilhoso. Ai, né? Ficou bom, né? Eu também gostei. Eu gostei demais, viu? Obrigada, muito. Sônia. E você também teve a oportunidade de conhecer, se não entra no nosso site que você vai ficar sabendo que livro é esse que a Sônia está falando.